medicação. Vale a pena. Olá, no programa Em Discussão de hoje vamos falar sobre a judicialização da medicina. Eu recebo nos nossos estúdios o Dr. Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de cérebro e coluna. Também o Dr. Charles Schmidt, que é mestre e doutor em pediatria pela Unifesp. Ana Paula Luque, advogada, e Paulo Passuldi, que é aposentado. Bom, sejam todos então bem-vindos aqui à TV Alesp. Doutora, primeiro me tira uma dúvida, a dúvida de quem está em casa. O que é a judicialização da medicina e em que momento é necessário utilizar esse recurso? Priscila, essa pergunta ela vem muito ao caso de que nós vamos tratar hoje, porque ela surge quando existe um interesse de agir primeiramente do paciente. Quando ele se depara com uma dificuldade de acesso ao tratamento necessário para a doença, para a enfermidade que é emergencial no caso. Então, o paciente se depara com uma negativa do plano de saúde, ele se nega terminantemente em dar aquilo que o paciente precisa, que seria o tratamento. Com esses obstáculos, ele tem que ter acesso ao judiciário. Ele vai ao judiciário e faz o pedido perante o juiz, do qual o tratamento é necessário que seja dado a ele. Então, ele está tendo a dificuldade de tratamento, está impossibilitado, né, de ter esse acesso, o convênio se nega terminantemente e é necessário ingressar com uma ação, normalmente uma ação de obrigação de fazer, onde o advogado vai pedir para o convênio que o convênio cumpra com a obrigação dele contratual, nesse caso, e através de uma medida liminar ou uma tutela antecipatória, no caso, você vai ter aí a satisfação normalmente da necessidade do paciente, ou uma cirurgia, ou um tratamento de um câncer de emergência. Normalmente seria nesse ponto que ocorre essa judicialização. Bom, eu tenho aqui dois médicos, né? Vocês têm percebido a necessidade, o aumento dessa necessidade de entrar na justiça para que realmente o paciente de vocês tenha acesso? Bom, em relação à judicialização, primeiro a nossa Constituição diz que o Estado, é dever do Estado prover a saúde dos seus cidadãos, assim como o seu direito de também receber esse tratamento. Na saúde privada, ou do seguro de saúde, essa sofre uma regulamentação extra, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que rege todos os convênios da saúde suplementar no país e tem as regras que a colega advogada já mencionou. O aumento não só do empoderamento do paciente, que passou a ter conhecimento melhor dos seus direitos, né, e procura as informações, faz surgir esta questão. Há também uma outra questão de que o aumento do número de colegas, de formação de colegas não tão capacitados pelo número de faculdades que foram abertas e as relações entre a indústria farmacêutica, a indústria de dispositivos médicos, faz uma complexidade desse sistema muito grande. Então, sim, há um aumento e se percebe esse aumento nas demandas judicializadas. Até antes que o Dr. Renato responda, eu queria que o Paulo, né, que é o nosso convidado para esse programa, contasse um pouquinho a sua história, né? O senhor precisou entrar na justiça, então, para ter um atendimento. Eu queria que o senhor falasse. Desde fevereiro, né, nós tivemos uma orientação para procurarmos um neurocirurgião para cuidar da coluna. Isso ocorreu em fevereiro e em abril tivemos o contato com o Dr. Renato. E desde lá nós estamos buscando, né, junto ao plano de saúde, a solução, visto que
é uma sequência de eventos que vai se somando, né? Primeiro, contato com o cirurgião dizendo, olha, você precisa uma cirurgia. No meu caso, eu preciso de duas, cervical e lombar. Na sequência, né, nós passamos por uma junta médica, né, com, na Sociedade Brasileira de Neurologia, mostrando que realmente o meu caso é de cirurgia, que o que estava sendo solicitado em termos de materiais era condizente a discutir se marca, eventualmente, alguma coisa desse tipo. Porém, até o presente momento, e dada essa postergação de aprovação, nós tivemos que tomar, através da doutora Ana, uma medida mais dura no sentido judicial para ver se nós conseguirmos dar andamento, visto que a qualidade de vida ela não está sendo levada em conta com relação ao atendimento que o plano de saúde deveria fornecer, possibilitando ao profissional da área médica realizar o trabalho tão meritório, né, que nós temos, né, e não ficarmos discutindo, né, o direito que já é claro, principalmente no meu caso, já é claro. Aí questionam-se eletividade, questiona-se urgência, né? Não se admite provas de vídeo, que eu até sugeri, doutora Ana, eu estou andando muito mal, eu pioro a cada dia, mas não é possível nós anexarmos um vídeo a um processo judicial. É possível, mas... Sim, é questionável. É questionável. Não existe a prova da verossimilhança, de que você não está simulando a dificuldade de encaminhar, se não é um mero teatro. Então, isso daí precisa passar realmente por uma perícia judicial. E nesse caso tem o ponto do processo dos quais nós ainda não chegamos nesse ponto. O processo ele é muito lento para chegar. E isso vai impedir que o paciente, no caso o senhor Paulo, tenha uma dignidade humana, que é tão garantida pela Constituição, né? Pela nossa Constituição. E o ruim disso é a postergação, né? Então, vamos postergando e a qualidade de vida vai deteriorando. Então, hoje eu tenho dificuldade com o braço esquerdo, dificuldade para andar aqui, os colegas presentes, né, puderam verificar isso mais do que evidentemente, tá? E a vida que nós poderíamos ter, né, está sendo tragada aí, né, em processos que não levam a lugar nenhum. Doutor Renato, o senhor cuida do caso, então, do Paulo. O que está entravando aí tudo? Tá. Eu vou dar um apanhado geral sobre o caso do Paulo. O Paulo deu entrada no meu consultório, um paciente ativo, ele, apesar da idade, ele faz as suas atividades de vida diária normalmente, fazia pelo menos. Quando ele adentrou o consultório, ele tinha uma dor lombar, uma dor que descia nas costas, que descia para as pernas. E com ressonância foi pedido exames, o exame demonstrou que ele tinha um aperto das raízes nervosas, que chama estenose do canal lombar. Ele tem essa estenose e tem essa estenose também na coluna cervical, tá? Inicialmente ele não demonstrava essa perda de força nos membros superiores, nem perda de força nos membros inferiores. A morosidade do processo foi tão grande e as negativas as fugas do convênio foram tão intensas e tão morosas que o paciente começou a piorar da coluna cervical. Eu pedi para ele em fevereiro uma cirurgia da coluna lombar, que está bem especificada, foi levada à junta médica da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, por 3 colegas. Os 3 colegas todos atestaram a necessidade e outra ainda colocaram no laudo que ele necessitaria fazer uma cirurgia da coluna cervical. Hoje ele tem dor lombar, mas o pior é até a cervical. Eu não tenho como cancelar o pedido anterior da lombar, porque senão eu não faço nenhum nem outro. Qual que é o entrave? Nós temos datas limites que são dadas pela ANS. Então, a partir do momento que eu faço o pedido de cirurgia, o convênio tem 20 dias para apreciar esse pedido e liberar a cirurgia ou não.
Tá? Convênio várias vezes advoga que não recebeu isso para si. Então ele advoga que esse laudo, esse pedido de cirurgia não chegou para ele, que ficou no hospital. Mas nós todos sabemos que se o hospital é cadastrado ao convênio, o hospital responde pelo convênio e o convênio responde pelo hospital. Então, uma vez que eu ingressei com o pedido no hospital, é como se eu tivesse ingressado no convênio, porque não tem essa ligação. Os convênios, eles se fazem de uma tal maneira, eles se cercam de uma tal maneira que eu não consigo falar com o convênio. Eu consigo mandar o pedido para o hospital, só. Foi mandado o pedido para o hospital. Foi pedido, eu não lembro qual é o tamanho da artrodese, que são vários pacientes, mas foi pedido uma artrodese por conta dele ser osteoporótico, ele tem osteoporose, o parafuso tem que ser diferenciado e tem que ter alguns dispositivos para que o parafuso fique fixo na vértebra. Porque o principal nessa idade com um paciente com essa patologia é que o parafuso saia do local. E aí eu estou prejudicando muito mais o paciente do que melhorando a vida dele. Porque o princípio dessa cirurgia basicamente é o quebrar a coluna dele por trás e liberar todos os nervos. Esse é o princípio da coluna. Como eu quebrei tudo, eu sou obrigado a consertar o que eu quebro. Eu sou obrigado a colocar os parafusos. Primeira coisa foi a Unimed falando, se não me engano, que não haveria necessidade de fazer o seu Paulo de não fazer o procedimento. Segunda coisa foi a Unimed aceitando o fato de ter que fazer o procedimento, uma vez que foi mandado para a junta da SBN, porém falando que não era urgência, só que eu estou falando de uma doença neurológica. Doença neurológica, o neurônio, uma vez que ele morre, ele não recupera. O que por si só já é uma lesão para o paciente. O paciente está dessa maneira, eu vou operá-lo para ele ficar desta maneira, não para ele melhorar. Tá? Então, de fevereiro para cá, eu tenho um outro paciente. Então, se o atendimento tivesse sido feito em 20 dias, conforme o pedido, claro, era já a outro liberação... paciente. Provavelmente eu teria um paciente que não teria dificuldade em andar, em caminhar. O paciente não tinha dificuldades em caminhar, ele tinha dificuldade, ele tinha dor. Um paciente que tinha apenas dor, hoje é um paciente que não anda direito, ele não tem função. A atividade de vida diária dele é limitado, porque ele não consegue fazer as mínimas atividades. Então, basicamente, nós temos um sistema em que o convênio, não interessa qual, mas ele se cerca dos hospitais para que os hospitais não mandem isso para frente. Muitas vezes eu não consigo deixar um pedido de cirurgia no hospital, porque esse hospital só pega o pedido com determinadas marcas, que o Dr. Charles pode falar, é totalmente contra a lei, porque eu posso escolher qualquer marca, desde que tenha 3 marcas referenciadas e com código Anvisa. Marca dos equipamentos, dos equipamentos e materiais. Assim como quando ele faz um convênio, ele faz o convênio e tem uma carteira de hospitais que ele pode usar. Então, se consta um hospital que ele pode usar, ele pode ir naquele hospital. E não o convênio falar, para tal cirurgia só esse. Para tal, isso já é errado. Então, assim, ele tem uma carteira que ele pode usar. E eu tenho alguns equipamentos em que eu uso para a cirurgia ficar mais tranquila, menos arriscada. O fato de eu usar um material em que eu não tenho treinamento suficiente, em que eu não me sinto confortável, faz com que aumente minha chance ao erro. E quando erra, a culpa é exclusivamente do médico. Aí sou eu que tenho a culpa. Então, eu já parto da imperícia, porque eu não tenho conhecimento técnico daquele material. Mesmo os materiais sendo semelhantes, eles são muito diferentes. É como um carro. Carro não é tudo carro. Um Gol é uma coisa, uma Ferrari é outra, um carro híbrido é outra. Questão justamente do que a gente chama de dispositivos médicos, a Anvisa, que regulamenta e aprova a sua utilização, ela usa, diferente de medicamentos, o critério de semelhança. Esse parafuso se assemelha a esse, então está aprovado. Só que cada um deles tem uma característica, como o colega estava falando, que muda pela sua experiência, pelas características dos pacientes. Então, ele tem que ser avaliado
pelo quem está operando, pelas pessoas que estão envolvidas e caso a caso. Ele não pode ser extremamente padronizado como um tratamento para artrite reumatoide, que eu vou dar esse protocolo de tratamento. Depende da mão do neurocirurgião, depende do equipamento do dispositivo e da terapia também de apoio, que depois vai ter fisioterapia e recuperação. É um processo extremamente complexo, né? E que deve ser discutido por ambos, por todos que estão neste contexto. Qual o maior problema? É que geralmente as empresas de planos de saúde têm uma dificuldade, apesar que mais recentemente existe uma câmara de arbitragem, de discussão, mas a discussão vai numa questão de preço e não vai no principal que nós estamos discutindo aqui. O principal se chama paciente. Paciente somos todos nós. Tudo que estamos fazendo aqui tem que ser voltado ao paciente. Então, se eu focar o paciente, eu vou ter o melhor e depois a discussão sobre preço. Preço não é o final, porque o preço pode sair muito mais caro, como foi referido, se eu utilizar uma prótese errada, se eu utilizar um parafuso errado, as consequências serão dramáticas. E o pior, a pessoa que mais vai sofrer é o paciente. É o paciente, né? O Dr. Renato até me falava anteriormente que há uma diferença, inclusive, na rosca do parafuso ali, né? Sim, os parafusos são todos diferentes. Então, mesmo eles sendo semelhantes, existem parafusos com rosca dupla, existem parafusos em que você tem uma movimentação só num eixo, existem parafusos que movimentam em todos os eixos, existem parafusos sem movimentação alguma. Existe parafuso que primeiro você coloca o corpo, depois você coloca o parafuso. A cabeça pode ser maior ou menor, pode ser de titânio, pode ser de cromo cobalto. É uma miríade de coisas que faz com que a sua cirurgia seja mais bem sucedida. Para o seu Paulo, eu posso usar um tipo de parafuso com uma cabeça um pouco maior, porque ele era adulto, mas imagina isso numa criança. Uma criança não aguenta um parafuso com uma cabeça muito grande, senão ele não consegue deitar, ele não tem musculatura. Um paciente que tem uma tendência à deformidade maior, eu tenho que usar uma haste diferenciada de cromo cobalto, porque a liga de cromo cobalto ela é mais forte do que a de titânio. Então eu uso uma liga de cromo cobalto. Já as ligas de titânio em si não são todas iguais, porque todos esses parafusos têm ligas. Então existem parafusos mais duros e mais flexíveis, outros e menos flexíveis e outros mais moles e mais flexíveis. Então existem algumas características que você escolhe o material que faz com que sua cirurgia seja melhor ou não. O próprio fato eu estou falando só de parafuso para você ver como é complexo isso. O simples fato de você ter um parafuso que a cabeça dele é cortante, né? O corpo dele é cortante. Eu não faço força para parafusar o parafuso, para taxa. Já no outro eu sou obrigado a fazer. Mas então por que todos não são cortantes? Porque numa escoliose é melhor que eu use a que não tem a ponta, porque a vértebra é rodada. Então, assim, existem várias diferenças de vários equipamentos. E esses equipamentos, no final, que fazem a cirurgia. Não adianta você ter uma técnica cirúrgica boa, porque a parte de descompressão vai depender do cirurgião, basicamente. Então, você descomprime tudo e no final da cirurgia, por parafusar um parafuso errado, você tem uma lesão de dura mater, o paciente evolui com meningite e pode ficar sequelado no cérebro. Uma cirurgia de coluna pode deixar um paciente com diminuição de QI, com epilepsia, um sangramento uma saída de líquor muito grande pode causar cegueira, porque você estoura o occipital do paciente, pode causar uma cegueira cortical. Então são várias coisas que você assume em uma cirurgia e em comum acordo com o paciente, porque uma das coisas que se falam é o paciente não sabe dos riscos da cirurgia, que é uma grande falácia. Por que é uma falácia? A primeira coisa que o médico fala para o paciente são os riscos, tá? Porque não adianta eu chegar para ele e falar que a cirurgia é a melhor coisa do mundo, porque não é. A cirurgia não é a melhor coisa do mundo, é a última coisa a ser feita. A cirurgia só é feita depois que ele passa por um protocolo
de medicação, de fisioterapia, de acupuntura, passa por diversas observações e se vê que ele não tem melhora, aí sim, com isso em mãos, é proposto para o paciente, porque você sabe que não vai melhorar, e o paciente escolhe se realmente quer passar pelo risco cirúrgico. Ele ao final de tudo, ele tem que melhorar a qualidade de vida. Eu queria colocar, se tiver um tempo, existe toda essa preocupação. Essa preocupação veio também, como eu falei, de profissionais de má fé ou que lesam o convênio por estelionato mesmo, né? Então, pedindo aquilo que não é fazendo o necessário, onde as empresas de dispositivos médicos têm correlação com os colegas e as seguradoras sabem disso. Então, por má fé e mal profissionais que estão no mercado, quem não tem nada a ver com isso acaba sofrendo, porque eventualmente os auditores tentam cortar tudo de uma vez só, porque ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender quem é o bom profissional, quem é o mau profissional. Não nesse caso específico, que está muito bem detalhado, mas eu estou falando assim, de forma geral, uma forma de conter é falar, eu vou negar, porque já que estamos no mercado tão poluído, tão difícil de ser controlado, nós estamos gastando em judicialização da medicina mais de 9 bilhões de reais por ano. Né? Grande parte dessa judicialização é por estelionato. Né? Principalmente por grande parte das relações entre o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, vários órgãos judiciais estão tentando fazer uma regulamentação sobre a relação entre o médico e os dispositivos médicos, porque existe um desequilíbrio nessa relação, né? E que fazem os custos aumentar. Um colega, como o Dr. Renato, que conhece exatamente se eu vou ter que usar um material de titânio, eu vou ter que usar um material de cobalto, ou se eu vou ter que usar um tipo de parafuso, tudo bem. O colega que tem uma relação dúbia em seu, ele usa qualquer coisa porque ele sabe que vai ganhar. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Como o senhor mesmo terminou outra fala, que o mais prejudicado é o paciente. Então, assim, o senhor Paulo já perdeu um pouco, né, dos movimentos, já está com uma dificuldade muito maior que poderia ter sido resolvida há alguns meses já. Que é crescente, né? É isso que preocupa. E eu não sei até onde vai a consequência dessa atitude que não tem reversão. O doutor Renato estava comentando comigo, falou assim, eu fico triste em ver você do jeito que você está aqui. Porque faz um mês e 2 que nós não nos vemos, né? E assim, é um crescente e o único prejudicado, no caso, sou eu, paciente. Sendo que todos os esforços de pessoas que têm sido mais do que profissionais, né? O Renato, Ana Paula, têm sido assim fantásticos no sentido de buscar a solução. Só que se do outro lado, apesar de ter uma coisa que eu faço questão aqui de ressaltar, uma junta médica que comprova um caso, que deixa sem possibilidade da discussão, né, não deveria levar à necessidade de uma interposição judicial para que houvesse solução. Eu acho que tem que falar uma outra coisa. Quando ele fala junta médica, os convênios às vezes fazem junta médica sem nem olhar o paciente. Eu estou falando de uma junta médica formada presencial por profissionais capacitados, por meus pares. Existem alguns profissionais que até dão segundas opiniões sem nem serem especialistas no assunto. Então, existem geriatras que dão opiniões em paciente de coluna. Existem pediatras, auditores, pediatras, ginecologistas que vão falar comigo e que não têm a menor noção da técnica. Eles querem ver valores. Cartilha. Ele olha a cartilha da ANS. O que eu acho interessante colocar é o seguinte: a medicina é uma profissão de meios e não de fim. Quando eu falo para o seu Paulo Passudi que ele precisa de uma cirurgia, é porque eu sei que ele tem uma grande chance de melhora.
mesmo ele sabendo que essa melhora é até 70%. Mais do que isso é praticamente impossível, porque a coluna dele vai estar mexida. Você não garante que o paciente não tenha dor, você garante uma melhor qualidade de vida e você garante a melhor técnica. Existem alguns tipos de patologias, algumas doenças, que elas às vezes você não consegue ver em exame. Artrose. Artrose é clínico, é subjetivo, uma artrose de coluna. Você pode pedir uma cintilografia, mas mesmo assim pode ser que não veja. Você vê uma alteração numa ressonância, geralmente a gente pede quando tem alteração na ressonância. Eu sei que procedimentos minimamente invasivos melhoram muito a qualidade de vida do paciente. E aí se pergunta, por que eu não posso fazer isso? Eu tenho que esperar o paciente não ter qualidade de vida alguma para melhorar? Eu preciso deixar o paciente ficar sem andar para fazer uma cirurgia para não melhorar em nada? Então é complicado. O médico, quando ele indica uma cirurgia, ele está indicando o procedimento, porque ele acha que é o melhor e ele também está se colocando em risco, porque ele assume todas as complicações do procedimento. Então, eu acho que deve ser visto por esse aspecto. Eu acho que realmente o convênio ele tem que auditar as coisas, ele tem que tentar baixar o preço, porque os preços são exorbitantes, ele tem que fazer a coisa fluir de uma tal maneira em que seja bom para todo mundo. Por quê? Porque senão daqui a um tempo não vai ter mais plano de saúde. Agora, ele tem que ver que as pessoas têm problemas e que os problemas têm que ser tratados, porque é isso que ele quer quando faz o convênio. A gente vai fazer um pequeno intervalo, depois o senhor até continua a sua linha de raciocínio. Eu quero agradecer então a participação também da doutora Ana Paula e daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Em Discussão. O tema de hoje, judicialização da medicina. E nesse bloco eu recebo Carol Coutinho, que é interlocutora de pacientes. Seja bem-vinda à TV Alesca. Bom, doutor Charles, o senhor falava no último bloco, né? Ia começar a falar sobre a questão da qualidade de vida. Qualidade de vida é uma métrica que se usa em economia da saúde para avaliar os seus custos e benefícios, né? Então, na Inglaterra existe um órgão que se chama NICE. Nós copiamos uma coisa muito semelhante à NICE, que é a Conitec. Então, qualidade de vida não é assim, questionários, você faz uma avaliação e consegue parametrizar o custo dessa qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é, como o Dr. Renato estava colocando, simplesmente só resolver o problema. Porque nem sempre que foi colocada, essa cirurgia vai ser 100%. Ela vai dar 70%, mas a qualidade de vida vai ser talvez superior. E normalmente o paciente está muito mais interessado na sua qualidade de vida do que o resultado final. Então, os convênios têm dificuldade de entender o custo parametrizado da qualidade de vida. Às vezes, o que é visto é o custo financeiro e não do... E o SUS, por exemplo, utiliza muito qualidade de vida para incorporação da Conitec, que é o órgão que regulamenta a inclusão da incorporação no SUS dos procedimentos. Certo. Né? Então, ela avalia isso de uma forma importante. E isso é uma métrica que todos os países desenvolvidos se utilizam, qualidade de vida. Infelizmente, as empresas seguradoras têm uma dificuldade de avaliar a questão da qualidade de vida e ele tem uma visão extremamente fechada, né, sobre o custo material, custo da cirurgia, custo médico, custo de internação. Ponto. E aí ela toma uma decisão, o que não acontece. E depende muito do colega que convive com o paciente e entende os problemas do paciente e sabe, os bons colegas sabem exatamente que aquele pequeno procedimento que ele poderia fazer, ou uma grande cirurgia, vai trazer não só um benefício de curar, ou se pelo menos ter uma qualidade melhor de vida. Então, este é o melhor profissional que está lado a lado com o paciente, dizendo e entendendo os seus problemas e o que o paciente quer naquele momento. Isso é importante.
Sr. Paulo, o processo do senhor, eu queria que o senhor falasse em que andamento que está, já são aí 8 meses, né, com processos. O senhor está pedindo a questão da utilização dos equipamentos, materiais, a cirurgia, mas também há um dano moral nisso, né? De estar com uma saúde sendo debilitada, É uma causa, né? com um valor pequeno hoje, tá? Aham. Considerando até o valor que eventualmente a minha cirurgia ou as minhas cirurgias poderão vir a custar. Né? A ideia é ter o atendimento, inclusive a prioridade, né? Para a pessoa, que toda a população brasileira tende a envelhecer mais, Sim. né? Hoje, e precisa ter o atendimento prioritário. Quando se cai na justiça, e aí fica a questão da dúvida, né? Se não, esse é um caso que realmente ele merece ser atendido urgentemente, e o juiz fica em dúvida se é a solução, então ele questiona as partes, e isso entra num processo, existe um adiamento. E aí caímos outra vez, né, no lado da qualidade de vida, né, que vai sendo prejudicada, né, afora outras questões que o senhor levantou agora. Carol, me fala um pouquinho do seu trabalho, porque a gente vê que tem aí 6 meses em que o Sr. Paulo tenta essa cirurgia e ainda não conseguiu, porque a justiça, ela tem um tempo mesmo, né? O tempo próprio dela. O que eu percebi pelo próprio o que ele contou foi a dificuldade do hospital receber e encaminhar o pedido para o convênio. Já foi o primeiro passo que travou o caso dele. O meu trabalho é justamente tentar encurtar esse caminho, porque a gente sabe que é uma burocracia, né, na verdade, que faz com que negligencie a qualidade de vida para ganhar tempo. E é isso, e esse trabalho que eu faço é justamente entender a necessidade dele, entender quem é o médico que o está tratando e o que está no contrato do convênio dele, quem que está disponível, qual hospital, e viabilizar esse caminho. Então, aquele trabalho que talvez uma secretária de médico não pode fazer, eu faço de ficar ligando e cobrando. Acabei de mandar um pedido, por que não chegou? E aquele trabalho chato mesmo de ficar. Eu mandei um pedido de cirurgia, liguei no convênio, o convênio não recebeu, o convênio fala que está com o hospital, e um empurra para o outro. Eu faço esse caminho ser mais curto. A partir do momento que ele entrou para uma análise e posteriormente mandou para uma segunda opinião, terceira opinião, eu tento entender se a negativa bate realmente com a proposta médica, se é viável, e se não for, eu pesquiso sobre o material que o médico dele pediu. Às vezes eu mesmo indico para o paciente uma segunda opinião. Procuro no mercado médicos que já são conceituados, tratam da mesma patologia e têm esse conhecimento, para que seja os 21 dias que dizem que é a lei para se valer uma vida de alguém, uma dor de alguém, para que seja viável isso para ele nesse curto espaço de tempo. Então eu tento fazer com que todas as etapas sejam cumpridas no menor curto espaço de tempo, para qualidade de vida do paciente e evitar essa judicialização. Mas também sei que, cumprindo todas as etapas, a gente consegue ter a real certeza de que o colega, né, como ele diz, o médico realmente pediu algo que é necessário. Se o convênio realmente está negligenciando isso, aí sim eu falo, vai atrás da justiça. Porque você tem toda a prova para evitar esse tipo de mercado, que é um mercado, né, de compra e venda de produto, e não pensa ninguém no paciente. Então, por próprio sofrimento meu, que eu tive um problema desses, numa cirurgia que eu fui fazer, e eu fui correr atrás dessas informações, eu vi que é possível resolver dessa forma. E tive problema também com a minha filha, com a realização de um exame, que consideravam de alto custo. E foi demorando e agravou. Então, por conta disso, eu falei assim, eu quero fazer isso para outras pessoas. Realmente a negociação e a arbitragem é o melhor caminho, né? Desde que existe todo um incentivo para os planos de saúde, e se criou câmaras técnicas
para fazer arbitragem antes de judicialização, desde que as pessoas tenham real interesse de solucionar dessa forma. Infelizmente, esse problema de saúde que nós temos no Brasil não é só do Brasil, é mundial, né? Porque a medicina está ficando cada vez mais cara, há uma tentativa de você diminuir os custos e barrar o acesso a certas terapias, então isso acontece, é um fenômeno não só brasileiro. Outra coisa que poderia ajudar muito, infelizmente, é que nós não temos uma informatização completa do sistema de saúde no país. Então, muitos hospitais não se comunicam entre o convênio, a mudança de pedido de exame, de internação. O hospital não tem um fluxo desse tipo de movimento informatizado, digitalizado, que poderia facilitar muito esse tipo de aprovação mais rápida e funcionando, mas no caminho atual, eu acredito, judicialização é um direito e eu acho que deve ser perseguido, esgotado antes todos os mecanismos de negociação, mas com fato, negociação é baseado em interesses. O interesse é o paciente. Né? Se eu focar minha negociação no paciente, no interesse do paciente, no equilíbrio do que ele pode receber, nós vamos chegar, na maioria das vezes, num bom resultado. Na verdade, é o que fazem associações de pacientes, né? Principalmente pacientes com doenças raras, ou pacientes com hepatite C, por exemplo, que conquistaram que o governo, por exemplo, desse a medicação para todo mundo para hepatite C, uma doença extremamente grave que poderia matar. Houve uma negociação, uma força para fazer. Em casos individualizados é que eu tenho um problema, que é uma força solitária, né? Que ela precisa, quando o colega, o Dr. Renato, que está preocupado com o seu paciente, com ele, vão atrás e buscar, mas não são todos os colegas que, com o seu volume de pacientes que ele tem para atender, todo dia pode se dedicar a um caso específico, né? Às vezes é difícil, precisa ter intermediações para que funcione e que esses pacientes possam atingir, como empresas como essa, uma negociação que envolva advogados e todo mundo sentados numa mesa e colocando a melhor resposta para o paciente. Essa é a minha visão. Em quais casos efetivamente há necessidade de entrar na justiça? Então, por exemplo, o trabalho até da Carol, fazer essa intermediação, então alguns casos já são resolvidos ali nessa pesquisa, essa investigação. Sim, mas efetivamente, quais casos? Pelo que eu venho acompanhando, já faço esse trabalho há 4 anos, e pelo esse período de tempo que eu acompanho, os casos que realmente chega à judicialização é aquele caso em que teve uma piora no quadro, já afetou emocionalmente, já afetou fisicamente, já afetou a família, e mesmo com todas as negociações, e como ele disse, ele passou na junta, foi favorável, e ele não teve o processo atendido. Então, nesse caso, cabe a judicialização, porque realmente está sendo negado um direito dele, que todo mundo está a favor. Então, nesse caso, não tem outra indicação. É a judicialização porque você já esgotou todos os recursos. Essa negociação eu acho que é super válida e é possível, e muitos convênios já me procuram para fazer essa negociação. Você está sendo interlocutora de paciente e tal, às vezes eu nem conheço. Eles gostariam de que eu entrasse nesse caminho para encurtar mesmo esse tempo de espera de um ou do outro. Só que muitos planos de saúde hoje, infelizmente, mesmo com isso, com todas as provas, com esgotando toda a negociação, ele mantém a negativa. Ou ele não mantém só a negativa, mas ele impede que o paciente tenha o tratamento com o médico que ele escolheu. O que eu acho que isso é uma cláusula abusiva de alguns contratos atuais, que ele não pode ter limita, o direito. Né? Limita. Você pode fazer com este médico, você não pode fazer com aquele que você escolheu ou que você foi até indicado e que você acredita como profissional de saúde. E isso mesmo com o paciente falando, não, eu não quero, eu só quero internação, e que você arque com os custos da internação, mas o meu médico eu pago. Ele pagou aquele profissional, pagou os honorários, e a operadora, não, você só vai operar se for com o médico que eu indicar. Tá tudo liberado o que você pediu. Então, nesse caso,
já esgotou todas as possibilidades, ele judicializa para falar, eu quero ser operado pelo médico da minha confiança. Inclusive, essa oferta eu tive, né, apesar da indicação do Dr. Renato tenha sido do próprio plano de saúde, que eu conheci através do plano de saúde, e eu não tive, eu tive a possibilidade de, com a ouvidoria, discutir, dizendo assim, peraí, eu não estou entendendo, né? Por que eu tenho que escolher alguém que você diz que é bom e o que você me indicou, que eu confirmei que é bom, não atende os requisitos, visto que custos, eles são equilibrados, né? Ninguém vai estar pagando nenhuma coisa anormal, né? Por questões profissionais idênticas, né? O que vai resolver aqui é o que vai resolver ali, né? O que existe, sim, é a qualidade profissional e, no caso, aí os materiais, esse tipo de procedimento específico que está relacionado à minha pessoa, que precisa um certo tipo de atendimento, como outras pessoas poderão precisar de outros tipos de atendimento. Me perdoe. Imagina, é um nonsenso, porque o paciente, isso se sabe até cientificamente, tem uma melhor resposta quando ele confia no colega. Ele vai ter aderência ao tratamento porque ele confia no colega, ele tem um melhor relacionamento. Isso tem questões emocionais, tem questões científicas demonstrando a confiança num colega é uma base fundamental no tratamento e no relacionamento médico-paciente. Até que, mesmo que ocorra riscos que podem ocorrer que o paciente sabe que vai ocorrer, por esse relacionamento que ele tem com o médico-paciente, se houver algum problema, ele já sabe, já está informado, porque senão pode surgir uma outra judicialização. O colega não avisou, eu vou entrar em ação contra o colega porque ele não me avisou que eu ia ficar paraplégico. Alguma coisa assim. Não, essa relação de eu ser tratado como uma pessoa que eu desconheço, que eu vou chegar na sala cirúrgica, que o indivíduo nunca me examinou, nunca me viu, eu vou deitar e alguém vai começar a me operar. Isso é um contrassenso muito grande de quem não entende a base do conhecimento médico, que se chama relação médico-paciente. Então, aqui existe uma excelente relação médico-paciente, é o melhor dos mundos. Então, isso é importante. Agora, eventualmente, também tem um outro lado que você, como negociadora e trabalha, às vezes o paciente não tem uma capacidade intelectual cognitiva de entender que o problema dele está sendo resolvido e ele imagina porque leu em algum outro lugar, que ele escutou que a vizinha, que não sei o que, não foi dessa maneira, e às vezes ocorre o contrário. O seu trabalho, acredito que às vezes é informar o paciente que ele está sendo bem tratado. Sim, muitas vezes eles procuram para ele entender se o que o profissional disse de fato é real. Será que eu vou ser bem tratado? Eu mesmo direciono ele para outras opiniões e falo, vai lá, conhece, ouve. Realmente, aquele primeiro estava falando. Então, vamos nessa linha. Com quem que o senhor quer tratar? Quem que o senhor sente confiança? Tal doutor. Então, com base no que o tal doutor disse, a gente vai fazer com que o seu procedimento seja liberado da maneira mais rápida. Cumprindo todos os requisitos, cumprindo todas as etapas, é feito rapidamente, né? E eles se sentem seguros e acolhidos, porque ele tem alguém que consegue conversar por ele, mas ele está acompanhando tudo. Doutor Renato, por conta dessas situações, esses entraves, dentro do convênio, né, que a gente está falando agora, já tem algumas consequências para o paciente. O senhor falou que, dependendo até do material, isso pode trazer um erro até do médico, né? Então, porque também há muitos casos contra os médicos, né? Sim, basicamente, uma vez que você aceita operar o paciente naquela condição, você assume o ônus e o bônus. Então, você vai ter o paciente operado, mas o risco é seu. Então, o médico e o paciente, ambos, eles têm que estar o mais
entendidos possível, o mais confortável possível. Seu Paulo, no dia da cirurgia, que se Deus quiser vai ser próximo, ele sabe risco, benefício, como vai ser, como é o pós-operatório. Eu sei o que eu vou poder usar ou não dentro de um centro cirúrgico, e eu sei tudo que vai estar no meu entorno. Então eu já estou preparado para aquilo. Eu não posso me dar ao luxo de operar um paciente desse sem um microscópio. Então eu vou num lugar sem um microscópio, e eles forçam a gente a ir em hospitais em que não existe um microscópio legal. Eu não posso operar um paciente desse sem que eu tenha uma UTI que me resguarde. A idade do seu Paulo, mesmo ele estando bem fisicamente, é uma idade que merece uma UTI. É uma cirurgia longa. Então, assim, tem que ter uma UTI que resguarde. A UTI não pode ser uma UTI coronária, nunca cuidou de nada na vida. Tem que ser uma UTI que tenha experiência em paciente neurocirúrgico. O corpo clínico todo tem que trabalhar em conjunto. Então, assim, quando você me falou quem precisa de judicialização, se o auditor, se o convênio, se todos debruçassem sobre o caso dele e vissem o caso, ninguém. Porque não tem erro. É um caso que tá crasso. É só sentar e fazer. O problema é segurar custo. Tá? O que eu acho que hoje em dia acontece é que realmente estamos passando por uma recessão. Tanto nós quanto os planos, muitas vidas saíram dos planos, eles estão enxugando os custos, eu acho óbvio isso, está claro, mas eles vendem um tipo de serviço em que quem sobrou no plano de saúde geralmente não é o paciente que não usa, é justamente o paciente que usa, é o paciente que vai dar uma sinistralidade. Só que o business dele, do plano de saúde, é fazer o que o SUS não dá conta de fazer sozinho. Em teoria, todo mundo tem direito à saúde, mas você consegue ter esse acesso à saúde? Eu já trabalhei no SUS e eu sei que eu nunca operaria um paciente como o seu Paulo, porque não daria tempo, eu estaria operando quem estava acidentado por carro. Então você não tem como fazer isso. Doença degenerativa você nunca operaria, porque não dá tempo. Antes de chamar ele para operar, já ia ter um trauma, um aneurisma. Então assim, o que eu acho judicialização na saúde é alguma coisa que existe, tanto do lado do paciente quanto do lado do médico. O que o Dr. Charles falou é muito real. Já existem pacientes até com segundas intenções, faz alguma coisa para processar médico. O que mais tem hoje é processo contra médico, tá? E é uma coisa que ninguém queria, porque existe custo de justiça, custo de tudo. E tribunal a gente sabe que não é uma coisa barata, né? Até para a gente concluir, nós temos 2 minutinhos só. O que precisa mudar então? Para que todos esses problemas que nós falamos aqui durante o programa, efetivamente... O convênio entender o paciente como uma vida e respeitá-la como tal, e não como um produto. Parar de chamar o paciente como vida, como uma vida a mais, e passar a tratar como paciente. E respeitar a escolha que o paciente fez do médico, porque isso é por indicação, o médico ganha paciente por indicação. Você opera, vai bem, opera, vai bem, opera, vai bem, até que quem você operou te indica. Aceitar a opinião do paciente e parar de pensar tanto em custo e em benefício do paciente. Sentar e fazer uma conta básica. Quanto vale um paciente não andar? Eu colocaria bem rápido. A vida não tem preço, mas ela tem custo, né? A boa medicina, ela é custo efetiva. O custo vai sempre aumentar, mas vai aumentar menos do que se eu fizesse esses processos para barrar. Quanto mais eu faço o processo para barrar, mais caro ela fica. Então, bons médicos, boa medicina, ela é custo efetiva. Vai ser maior o custo? Vai. Quem paga? Somos todos nós, a sociedade. Nós escolhemos pagar esse custo maior, porque todos vamos dividir esse custo maior. Bom, eu quero agradecer então a presença de todos aqui no nosso programa. O assunto é vasto, ainda muitos desafios, mas boa sorte para o senhor. Muito obrigado. Sr. Paulo, que Agradeço logo aconteça essa cirurgia e que seja bem sucedida.
Obrigada a todos. O programa Em Discussão termina aqui. A gente se vê na programação da TV Alesp. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.